Muito bem, meu povo, seja bem-vindo ao nosso canal O Pensador. Esse vídeo vai ser sobre o filme Pecadores. Já faz um tempinho que ele saiu e recentemente assisti. E aqui eu vou fazer um pequeno comentário. Já vista, existem várias camadas, várias formas de abordar o filme, uns mais por aspectos socioeconômicos, aspectos culturais, né, de nacionalidade, raça, né, essas questões todas, que envolvem racismo, né, todas essas temáticas, o filme também aborda. Mas aqui no canal vou fazer uma reflexão mais profunda de nível espiritual, onde a gente vai dosar algumas coisas e assim mergulhar em assuntos importantes que o filme resgata. E na medida que eu for trabalhando aqui o vídeo, vocês vão entender o nosso objetivo. Primeiramente, o filme já mostra a vocês, basicamente, que o mal ele é evocado com algum tipo de som, com algum tipo de música. E não estamos demonizando a música em si. Mas, pessoal, muitas das vezes, dependendo da história, do ambiente, do povo, certas práticas evocam sim. Mas com as transformações culturais, aquela música, aquele instrumento, aquele tom, muitas das vezes perde o sentido e o significado, certo? E assim a gente precisa amadurecer esses conceitos e daí diante a gente vai desenvolvendo aqui o assunto, tá bom? Mas, dica de passagem, é um filme violento, é um filme sombrio, né? É um filme de terror, mas dá pra gente trazer alguma coisa importante, tá bom? Eu tenho mais críticas sobre o filme, né, sobre a questão cinematográfica, né? Mas isso aí não vai ser importante aqui. Muito menos a questão se eu gosto ou não dos personagens, tá bom? Mas o ponto aqui vai ser sobre a questão mística, a questão oculta que o filme ele traz, querendo ou não, de alguma forma. Quando a gente percebe o seguinte ponto, que quando a gente começa a usar um certo movimento em trabalhar expressões culturais, que até mesmo o sistema de educação, a própria política, usa muito isso. E essas expressões culturais evocam espíritos, tá bom? Para aquele ritual. O filme também trabalha essas questões, mas dentro da premissa não espiritual no filme, tá bom? Mas depois isso vai ser bem aberto, porque as expressões culturais era bem-vinda em qualquer ambiente. Porém, existem expressões culturais que realmente não é, de fato, uma libertação pessoal, muito menos nacional. Mas, na verdade, vai ser cobrado um alto preço por essa expressão cultural. Existem várias camadas para vocês e é um pouco difícil trabalhar isso tudo porque o tempo é pouco e o assunto é muito vasto, muito complexo. Mas o ponto importante é que as expressões culturais trabalham a espiritualidade das pessoas, independentemente se elas evocam o direito da Bíblia ou não. Isso é algo comum em todas as culturas, tá bom? Até mesmo se um ateu estabelecer uma expressão cultural do seu povo, por exemplo, há uma manifestação espiritual nesse sentido. Então, até nos filmes e em tudo existem expressões espiritual sempre, tá bom? Mas aqui é mais negativo, tudo bem? Então, a gente começa trabalhando assim. Pecadores vai apresentar uma comunidade marcada por excessos, vícios, e uma busca pelo prazer, né? Poder e transcendência fora de qualquer referência moral ou objetiva. Então, os personagens no filme, eles vivem imersos a uma festa, tá bom? Um encantamento musical intenso e rituais que, à primeira vista, parece apenas expressão cultural ou libertação pessoal. É isso que, basicamente, os cursos de sociologia, de antropologia, de história, de filosofia abordam e vi essa parte aí, tá bom? Expressões culturais e libertação pessoal de um povo, né? Que foi cativo, que foi perseguido, que foi pisoteado, enfim. Então, no entanto, pessoal, à medida que a história do filme avança, essas expressões culturais elas vão ganhar um contorno, um significado muito maior do que a gente estava pensando. É tanto que vai existir os vampiros, os reis.
tá bom? Então, essas expressões culturais evocam essas pessoas, esses espíritos. Então, o preço a ser pago é muito caro, mas foi baseado nessas manifestações, tá bom? Nessas evocações dentro do aspecto espiritual. No aspecto sociológico, né, e político, e geográfico e tal, é apenas expressão cultural. Aí é uma questão problemática, né, a ser vista. Então, a figura do Hades, que é o vampiro e tudo mais, ele surge como uma simbologia, um símbolo de corrupção total do ser humano. Ou seja, quanto mais eu e você se entrega a esses tipos de expressões culturais e a libertação pessoal, nós nos tornamos hates. É isso que o filme, pelo menos é aqui que eu entendo, que é o ponto-chave a ser entendido. Porque quanto mais a gente está entregue a expressões culturais, à libertação pessoal, né, a uma entrega excessiva, por exemplo, a movimentos políticos, né, ou até mesmo a cultos é, afrodescendentes e tudo mais, qualquer outro ritual que não seja bíblico, nós estamos nos tornando algum tipo de redes. Por quê? Esses prazeres, esse tipo de poder, esse tipo de música intensa, esse tipo de rituais intensos, eles são, na verdade, o símbolo da nossa própria corrupção. Por exemplo, um exemplo básico para você entender. Por exemplo, Anitta. Anitta, ela tem essa expressão cultural, só que se você for ver, na verdade, é um hits, né? É o símbolo e a manifestação da própria depravação humana. Aquele tipo de música, aquele tipo de dança, aquele tipo de gesto corporal, certo? Deu para entender aí? Espero que tenha entendido, tá bom? Então, o hate, esses vampiros que aparecem, simboliza nós como pessoas extremamente corruptas, dentro dessa perspectiva, né? Dessa espécie de culto, dessa espécie de ritual. Então, as pessoas que aceitam certos pactos implícitos ou não podem gradualmente perder sua humanidade. Então, sua vontade e sua liberdade. Ou seja, a partir do momento que a gente se entrega a esse tipo de ilusão, esse tipo de vícios e excessos, nos tornamos hates, tá bom? Então, o mal não aparece de forma assim imediata, mas progressiva. Primeiro como sedução, depois como domínio, certo? Então, o filme, no minha forma de ver e de passar para vocês, é o seguinte: é, mostra que aquilo que começou como entretenimento e celebração termina como escravidão. Por exemplo, algo interessante, por exemplo, o Natal. O Natal pode começar como uma celebração boa, importante, e eu acho que exemplar isso, mas muitas vezes acaba, né, como uma espécie de escravidão. As pessoas saem do verdadeiro objetivo, do verdadeiro nascimento, entendeu? Então, os personagens do filme percebem tarde demais que o paraíso prometido, né, por meio daquela construção, daquela força daquele povo, na verdade, começou a ir para a própria destruição, certo? Cada caso é um caso, mas está tratando aqui perspectivas da ficção que a gente tenta traçar aí com dados da realidade, tá bom? Sem ir muito para a espécie de gnosticismo, de ceticismo, né, dessas expressões culturais, mas para, na verdade, entender que os espíritos, esses hates, que são o símbolo da nossa corrupção, né, quando a gente se entrega extremamente a essa cegueira. Então, o vampiro, no filme, tradicionalmente representa mais do que um monstro físico. Não, então, ele vai o quê? Ele vai simbolizar o ser humano que vive à custa da vida alheia, que se alimenta dos outros, da energia, da moral, da alma do próximo. Isso é o tipo do fantasma, do vampiro, essa simbologia, tá bom? No filme Pecadores, os vampiros, ou o vampirismo, está associado à ideia de pacto, nem sempre explícito, mas real. Não estamos dizendo que vampiros existem, mas o que existe é o quê? A nossa corrupção sendo vista por meio dos vampiros. Então não é porque o personagem que vai matar os vampiros ou que incita os vampiros é o objetivo do filme, mas na verdade é mostrar como nós somos tão corruptos ao ponto de dançar com o próprio diabo. Então, no filme mostra que uma certa frase, um certo dito assim, é: se continuar dançando com o diabo, um dia ele vai seguir até sua casa. Essa é a centralidade do filme. O mal não precisa ser invocado conscientemente para agir, basta ser normalizado, celebrado e repetido. Por exemplo, a direita hoje aqui no Brasil, não é?
tem certas comunidades que se distanciam radicalmente do evangelho. Por exemplo, as igrejas homossexuais estão muitas das vezes dentro do próprio movimento da direita, certo? Não quer dizer que não estejam na esquerda, estão em muito mesmo. Mas e aí? Veja que esse tipo de dança nos conduz a uma normalização e a celebração de um pacto que não está de acordo com a escritura. Então a gente precisa se distanciar disso para não se tornar esse tipo de dança. Tá entendendo? É um pouco difícil de compreender isso aí, do filme, do que eu estou passando, mas com o tempo você vai perceber aqui. Então, quando os personagens dizem é magia, o que a gente faz é sagrado e grandioso, o filme denuncia uma falsa santidade, sacralidade, uma espiritualidade sem Deus, sem verdade, sem limite moral. Trata-se de uma religiosidade estética, emocional e sensorial, mais vazia de transcendência. Então, o filme passa o quê? Religiosidade. A parte boa, a parte daquele pessoal tentar a liberdade pessoal, de algum tipo de escravidão, de algum tipo de opressão, mas mostra ao aspecto negativo de se tornar um hates. Por quê? Imagine você em uma sociedade, seja ela qual for, existe um Estado, uma organização, uma instituição, onde, mesmo que você acredite em Deus, esse Deus não pode ditar as regras da sociedade. Então, isso de nada adianta. É isso que acontece dentro da nossa própria corrupção, é vista nos hates, ok? Então, a música é uma das chaves. Não quer dizer que a música em si, ou qualquer música, ou todas as músicas sejam negativas. Todas as músicas são boas e importantes, ok? Fazem parte da arte humana, mas é preciso estar conectada com Deus. Se fora de Deus, então é corrupta. Então a música deixa de ser arte e passa a ser evocação. Então esse ritual é um instrumento de abertura, ok? Então não é apenas o som, é uma prática simbólica, repetitiva, litúrgica, que molda a consciência e prepara o terreno para a dominação. Por exemplo, eu particularmente, quando eu estava estudando teologia, há muitos anos atrás, infelizmente a gente teve que, por conta da graduação, verificar alguns ambientes que não estão de acordo com a Bíblia. Então a gente viu música, uma sensação negativa em ambientes que nos fazem entender justamente isso, um ritual de invocação. Então, os personagens no filme Os Pecadores, eles não são céticos, ateus, tá bom? Eles são religiosos, tanto os reis quanto os seres humanos. Eles demonstram uma religiosidade difusa, complicada, complexa, né, e antagônica. Então, essa religiosidade, ela não tem verdade, é um culto sem arrependimento, é um êxtase sem ética, uma transcendência ao mundo espiritual sem Deus. É uma religião, né, um ato religioso do prazer, do corpo, da emoção, da raiva, da rivalidade, do ódio, da revolução. Então não existe ética, não existe moral, não existe redenção, não existe limites, não existe normalização, não existe santidade. É apenas uma promessa vazia de liberdade que termina na escravidão eterna. Então a religiosidade é profundamente anticristã dentro do aspecto oculto que nós estamos examinando. Então, mesmo existindo sagrado, magia, energia, né? Bem, o elemento central do filme que me chama a atenção é os hates que os vampiros, né? O filme mostra que os hates só podem ser destruídos com a luz do sol. Então, nada que nós formos fazer funciona. Força, negociação, pacto contrário, né? Algum tipo de pacifismo, nada funciona. Somente a luz do sol pode derrotar os hates. Esse é um símbolo único e profundamente bíblico que aparece no filme. No Evangelho de João, diz assim: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Então a luz não conversa com as trevas, ela dissipa, ela expulsa, ela espere, ela rasga, ela destrói. Ela não dialoga, não negocia com o mal, ela condena o mal. Então o filme procura sugerir, dentro do nosso pensamento, mesmo que de forma indireta, e somente uma verdade absoluta,
externa ao homem é capaz de vencer a corrupção espiritual do ser humano. Então, finalizando aqui o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí nosso pensamento. Pecadores é um filme interessante. Eu modificaria algumas coisas que não ficou muito bom, né, mas às vezes é para encobrir, né, alguma coisa. Então, o filme não é só sobre história de vampiros, né? Apesar de que as pessoas dentro da primeira camada possam chegar a essa forma, mas é sobre o prazer que tem um preço. A espiritualidade sem Deus, uma música sem Deus, uma liberdade que se converte em escravidão. No fim, o filme mostra, ainda que de forma involuntária, uma verdade cristã fundamental. O mal não é vencido por mais experiência, mais emoção, mais poder, mais revolução, mais causa social ou expressões culturais, mas pela luz do sol. E essa luz do sol é o próprio Cristo, a única e suprema verdade. Então aqui eu queria apenas dizer a vocês que não é exatamente assim, cada um vai interpretar o filme de uma forma diferente, tá bom? Mas aqui dentro do nosso padrão, da nossa ortodoxia, o nosso, a minha visão no filme o filme tenta mostrar como a gente é tão corrupto, ao extremo de nos tornarmos reis, vampiros. Mas essa corrupção só aconteceu quando a gente participou de expressões culturais, por exemplo, o frevo, né? O carnaval, o São João, são expressões culturais, mostram certa libertação pessoal, né? Tem até o dia da, não sei o que, do negro, uma coisa assim. Então, certos movimentos, aparentemente bons, se tornam ruins, né? E até mesmo pior. Então, é nessa pegada que eu mostro a vocês que a gente precisa tomar cuidado, participando ou não, sendo entendidos ou não no assunto, a gente precisa ter muito cuidado, mas no fim de tudo a gente entende que algo que pode derrotar essas falsas ilusões é a luz do sol. E baseado no Evangelho de João, capítulo. Eu acho que eu citei o capítulo número 8, verso 12, né? Jesus disse que eu sou a luz. Né? Então, sobre esse conteúdo desse filme, sobre o filme, né? Sobre a mensagem do filme, certo? E vários canais aí vão mostrar outras pegadas, outras formas de ver o filme, né? Mas eu acredito que se for pegar sociologia, pela antropologia, a gente se torna cético, agnóstico, muito deprimente, ok? Só mostra o vazio humano. Se a gente for por apenas cinematografia do filme, porque o autor é bom e tudo mais, a gente perde a riqueza de algo que existe. Se a gente for pegar, entender as camadas ocultas do filme que mostram, né, a nossa corrupção, a gente pode ter a oportunidade de se arrepender, tá bom? E encontrar a luz do sol para vencer os hates, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Então, compartilha, comenta aí no canal, dê seu like, isso nos ajuda, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo.